Fala, meu povo! Tudo bem, gente? Para quem não me conhece, eu sou a Gil, mentora de produtividade para empreendedoras, e nesse vídeo eu vou falar para vocês quais foram os 3 maiores aprendizados que eu pude tirar desse livro aqui, ó. Eu sei que vocês adoram essas reviews de livros, né? E principalmente esses livros que têm a ver com produtividade. A Arte de Fazer Acontecer é um livro maravilhoso de David Allen. É praticamente uma bíblia da produtividade, tá, gente? Uma bíblia para quem quer fazer as coisas acontecerem, tirar os planos do papel de forma mais estratégica, mais assertiva. Então, existem 3, claro que existem vários, né? São centenas de aprendizados que você, né, se você se disponibilizar para ler esse livro, você vai com certeza ter muito mais do que esses aprendizados. Mas hoje eu quis trazer aqui para você somente 3. Mas são 3, gente, que assim, se você colocar isso em prática, a tua vida se transforma, a tua vida muda, a tua produtividade, ela sai do 0 e ela vai para 100. Por quê? Porque isso daqui é o básico do básico que a gente geralmente sabe, mas não faz. Sabe velho comportamento. Eu sei disso já, eu tenho essa teoria, só que eu não coloco isso em prática. Então, por mais que a gente saiba de algo, muitas vezes até de forma detalhada, se você não experiencia aquilo não transforma a tua vida. Então eu trouxe só 3 que, assim, eu queria que você colocasse em prática a partir de hoje, a partir de agora, a partir do momento que acabar esse vídeo, eu já queria que você colocasse tudo isso em prática para sentir na pele o quanto que esses ensinamentos eles podem de verdade melhorar aí os teus resultados e a tua produtividade, tá bom? Então, o primeiro de tudo tire tudo da sua cabeça. Esse é o primeiro aprendizado. Tire tudo da sua cabeça. Gil, que raios é isso? Como assim eu vou tirar tudo da minha cabeça? Então, vamos lá. Sabe quando você acorda, e provavelmente se você não se planeja, você deve sentir bastante isso, né? Você acorda e aí você começa a pensar em tudo que precisa acontecer no dia, né? Então, nossa, eu preciso levar a criança na escola, daí eu preciso fazer aquilo do trabalho, mas o meu chefe pediu aquilo, mas eu vou ter uma reunião, e aí eu também precisava tirar um tempo para ir na academia. E a gente começa, né? Basta abrir os olhos e a nossa mente começa aquele turbilhão. O que acontece? A gente tende a pensar que a gente pode confiar no nosso cérebro, que a gente pode confiar que as coisas que a gente tem para fazer, elas vão se manter seguras aqui, tá? E não me interprete mal, porque o teu cérebro, ele vai tentar ao máximo realmente reter todas essas informações. Por quê? Porque ele não está tranquilo de que se ele esquecer, você provavelmente vai perder essa atividade, né? Então, quando né, o David Allen ele fala pra gente tirar tudo da nossa cabeça, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, tire todos os afazeres, tire todas as atividades que são importantes no seu dia, que precisam ser executadas, que precisam ser feitas e anote em algum lugar. Anota, por exemplo, num papel, anota, sabe, num e-mail, anota em algum programa que você usa aí que pode te ajudar, mas tira isso da cabeça, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você tira isso da sua cabeça, você anota em algum lugar, o teu cérebro, ele vai ficar tranquilo, ele vai falar assim, beleza, não preciso ficar pensando mais nisso o tempo inteiro, né, tirando muitas vezes a tua concentração de algo importante, ou até tirando a sua paz, né, a sua tranquilidade. Por quê? Porque o teu cérebro já entendeu que você passou aquilo para um lugar e que ele não precisa mais ficar em alerta, né, para não esquecer de forma alguma aquela atividade. Então, gente, quando a gente fala de produtividade, não dá para ser produtivo com uma mente, sabe, num turbilhão, não tem como. Então, isso é algo que, de novo, lembra, feijão com arroz, é o básico do básico e a maioria das pessoas não fazem. Então, eu gostaria muito que a partir de agora você anotasse tudo o que você precisa fazer num prazo de uma semana, tá? Tirar da sua cabeça, coloca tudo num papel. E depois você me conta aqui nos comentários, você volta aqui e me conta, que eu quero saber como que foi passar um dia sem ter todas esses afazeres na sua cabeça, tá? Você ter colocado isso no papel, até porque quando você tira da cabeça e coloca no papel, você consegue se planejar para de fato executá-los da melhor forma, tá? Então lembrem disso, esse é o primeiro aprendizado. O segundo é que produtividade depende de tranquilidade. Produtividade depende de tranquilidade.
Quantas vezes a gente não se confunde, tá? E acha que pra gente ser produtiva, a gente precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que a gente precisa estar, assim, com uma lista lotada de atividades para serem feitas, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente subestima, tá? O que a gente consegue fazer no prazo de uma semana, de um mês, e a gente superestima o que consegue fazer no prazo de um dia. Tá aí um exemplo de muitas pessoas que criam listas de afazeres, né, de um dia, maiores do que, por exemplo, a minha lista tem no mês, né? Por quê? Porque a gente esquece que o nosso tempo é limitado, a gente esquece que existem contratempos. Então, quanto mais sobrecarga eu colocar, né, num período, num espaço de tempo ali que eu não consigo solucionar, mais eu não vou ficar tranquila. Ou seja, mais eu vou ficar preocupada, agitada, ansiosa. E aí, não tem como. A produtividade, ela não acontece quando a gente está nesse estado de espírito. Por isso que produtividade, e esse é o segundo aprendizado, produtividade depende de tranquilidade, tá? Tirar as coisas da cabeça já vai começar a te ajudar. Planejar o seu dia, a sua semana, já vai começar a te ajudar. Por quê? Porque você precisa ter paz para ser produtiva. Você precisa saber que cada coisa já tem o seu espaço no seu calendário e que você não vai deixar a desejar, você não vai deixar de cumprir com aquilo. Só que não tá tudo jogado assim, ó, no seu colo naquele momento, né? Aquele momento é o momento de você, provavelmente, executar uma atividade. E as outras, elas têm o espaço delas. E aí, quando você consegue criar um planejamento dessa forma, quando você estiver aqui sentada para fazer essa uma coisa que você colocou para você vai estar tranquila. E aí sim é onde você consegue de fato ser produtiva. Por quê? Você consegue se concentrar, você consegue focar no que você está fazendo, sem ficar pensando nas milhares de outras coisas que você sabe que vai precisar fazer depois. Beleza? Esse é o segundo aprendizado, então, que eu tirei desse livro aqui, ó. A Arte de Fazer Acontecer. E o terceiro, mais simples e mais importante, tá? Que é como se fosse um hack, é como se fosse um truque esse daqui, tá? Que muitas pessoas não colocam em prática e aí, infelizmente, não podem colher esse benefício tão maravilhoso que é dessa técnica, que é o seguinte. Terceiro e último aprendizado, tá? Regra dos 2 minutos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso ou não, mas é muito, muito simples. Você sentou para trabalhar, ou você sentou para trabalhar num projeto, para executar alguma determinada atividade, e aí, provavelmente, né, esse projeto ou o seu trabalho, ele demanda várias pequenas atividades, né? É assim que o nosso trabalho é composto, de várias pequenas atividades. Então, o que acontece? O que a gente geralmente tende a fazer? A gente olha o que é maior, a gente olha o que leva mais tempo, a gente olha o que é mais complexo. E aí, essas microatividades, a gente vai deixando, por quê? Porque a gente fala assim, mas isso é rápido, depois eu faço. Isso é rápido, depois eu faço. Já se pegou pensando assim? Isso é rápido, depois eu vejo. Isso aqui é só um e-mail, depois eu respondo. E o que acontece? David Allen, ele fala pra gente que se uma atividade ela levar menos do que 2 minutos para ser executada e finalizada, né, faça na hora. Por quê? Porque o que mais deixa a gente maluquinha ali, sem produtividade nenhuma e completamente ansiosas, é a quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Chega uma hora que o nosso cérebro ele não processa mais. Se é grande, se é pequeno, se leva 1 hora, se leva 2, se leva meia hora. É a quantidade de coisas, lembra? Então, primeiro de tudo, eu tiro da minha cabeça, porque daí não fica mais me perturbando aqui. Meu cérebro pode ficar tranquilo que eu não vou mais esquecer. Depois, eu planejo. Para quê? Para que eu consiga dedicar ali o meu tempo para aquela atividade que eu vou fazer tranquila, né? Para que eu possa ter paz de espírito para executá-la. E dentro desse momento que eu vou sentar para executar, eu começo por tudo que é menor. Ou seja, a gente tem muito mais tarefas pequenas no nosso dia a dia, né, micro tarefas, do que grandes tarefas, se você parar para perceber, né? Então, quando você começa pelo que é menor, em 2 minutos você elimina várias dessas atividades, o que acontece é que você eliminou grande parte das atividades. Então, mesmo que você tenha algo muito complexo para lidar depois, você tem mais tempo e você está tranquila. Por quê? Porque a quantidade de coisas que você antes deveria se preocupar, agora ela é muito menor. Percebe a diferença?
Então, vou deixar aqui para vocês esses 3 maiores aprendizados para que vocês consigam colocar em prática. E eu garanto que em uma semana, se você colocar tudo isso em prática que eu falei aqui, esses 3 aprendizados, a sua vida já vai ser, com certeza, transformada, porque sim, o básico muda, o básico transforma e a gente precisa se atentar para ver se a gente está de fato executando o que é básico ou não, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desses ensinamentos, vai colocar em prática, deixa aqui um joinha, deixa o seu comentário que eu vou amar saber, tá bom? Te vejo no próximo. Até mais!